Aí pessoal, vou tentar gravar mais uma vez esse vídeo aqui de geometria analítica, ensinando como resolver a lista. Que nem eu falei antes, eu tô com menos tempo, então eu não consegui preparar uma apresentação. Eu vou mostrar minha lista mesmo, como é que eu fiz. E, bom, para compensar, acho que eu vou tentar resolver tanto a lista de geometria analítica quanto a de física 2. Então lançar 2 vídeos por semana. Vamos tentar fazer isso aqui rápido. O exercício 1 pede para determinar pelo método de substituição as soluções dos sistemas lineares abaixo. Então a gente tem duas equações. A maneira de resolver isso por substituição é achar uma incógnita e substituir na outra equação. Então aqui no caso a gente vai isolar o x3. Então eu jogo ele para cá, jogo 1 para o outro lado, isolo o x3 e chego nessa equação aqui, que aí eu substituo na segunda equação do meu sistema. E aí é só pegar aqui o valor de x3 e usar isso aqui. Eu fico com essa equação daqui. Então 3x1 menos x2 mais x1 mais 2x2 menos 1. E aí a gente consegue simplificar e achar esse valor aqui. E aí eu posso isolar o x2, por exemplo. Então eu fico com esse valor. Então eu tenho o x2 em função do x1. E aí eu volto essa equação aqui na minha primeira equação. Então substituo aqui no lugar do x2, 3 menos 4x1. Lembrando que eu tenho que multiplicar todo mundo por 2, né? Então 2 vezes 3 menos 4x1. E aí eu chego nesse valor aqui para o x3. Então eu tenho o x3 em função do x1 também. Está todo mundo em função do x1, a gente não tem mais equação, não tem como achar o valor de x1. A gente escreve a solução dessa forma, o x1, o y, o x2 em função do x1 e aqui o x3 em função do x1. Então, para cada valor de x1, eu tenho uma solução, então eu tenho infinitas soluções. Então, isso é o que a gente chama de um sistema S possível, porque tem solução, indeterminado, porque tem infinitas soluções, tá? O exercício B é parecido. Só que aqui tem um truquezinho, né? Se você somar essa equação com essa equação aqui, essas duas, você chega... Ah, não, desculpa. Isso aqui é outro exercício. Bom, a gente tem esse sistema aqui, a gente tem que isolar as equações. Então, no caso, eu isolei o menos e passando para cá nessa equação e substituir nessa equação daqui o menos e. E substituir nessa daqui também, porque aqui tem menos 2e, é só multiplicar o menos 2, o 2 pelo valor de menos e, né? Então a gente fica com isso aqui, essas três equações, e aí é só mexer um pouquinho com elas e a gente chega nisso aqui, né? Fiz essa distributiva aqui, aqui eu somei esse x com esse 2x, o menos y com menos y, então a gente simplifica o nosso sistema e fica com isso aqui. Aí tem vários jeitos de resolver aqui, né? Eu peguei o y dessa aqui, y3x menos 1, joguei nas outras. Bom, aí a gente acha o valor de y, a gente joga o valor de y nas outras equações, a gente chega no valor de x e chega no valor de z, e aí a gente monta a nossa solução assim. Aqui é o x, aqui é o y, aqui é o z. Beleza, exercício 2, classifica os sistemas conforme o número de soluções. Então a gente quer saber se o nosso sistema tem uma solução, ou seja, ele é determinado. Se ele não tem nenhuma solução, então ele é um sistema impossível. Ou se ele tem infinitas soluções. Um sistema com infinitas soluções é um sistema indeterminado. Então, aqui sim, aqui que era a gente pode somar duas equações aqui, por exemplo, a 2 e a 3, e aí o y cancela com o y, a gente tem 3x igual a 15, né? E aí a gente chega em x igual a 5. E aí a gente pode substituir isso aqui nessa equação, por exemplo, se o x é igual a 5, o y tem que ser 3 para essa equação ser verdadeira. Então eu cheguei no valor de x e y. Só que se eu jogo em qualquer uma das outras duas, por exemplo, se eu jogar 3 aqui, não, 5 aqui e 3 aqui, eu vou ter 5 menos 6 igual a 4. Isso é falso. Então o meu sistema é impossível. Então ele é SI.
E no B, aí no B tem aquele truquezinho, se eu somar a primeira e a terceira equação, eu chego na segunda equação. Ou seja, a segunda equação, ela está contida na primeira e na terceira. Então ela não é independente, ele é um sistema em que as minhas equações são dependentes umas das outras, né? E por isso eu não adianta, vocês podem até tentar resolver, vocês vão ver que ele tem infinitas soluções. É como se eu tivesse só duas equações para resolver um problema de 3 incógnitas. Então o meu sistema é indeterminado. Beleza, o exercício 3, bom, isso aqui você pode fazer também isolando. Por exemplo, acho x é igual a 3 menos y e substitui nas duas equações. E aí você vai ver que você vai chegar na mesma equação, tanto em cima quanto embaixo, então você só vai conseguir achar uma solução aqui. Beleza, o exercício 6 a gente tem que escrever o nosso sistema na forma matricial e aí resolver por escalonamento. Então, como é que a gente escreve na forma matricial? A gente tem que pegar quem está multiplicando o x, o y e o z. Então aqui lembra, tem um 1 multiplicando aqui. E a gente vai pegar o 1, o 3, o menos 2 e botar na primeira linha da nossa matriz. Aqui é o x, aqui é o y, aqui é o z. Então 1, 3 e menos 2. Na segunda linha, 2, 3 e 3. Então 2, 3 e 3. E a outra, a gente tem o menos 1, tem o 0 multiplicando o y e 2 multiplicando o z. Então, menos 1, 0 e 2. E aqui a gente escreve as soluções, né? O menos 4, 1 e o 6 a gente coloca aqui, depois dessa linhazinha. Aí a gente vai escalonar o sistema. Escalonar significa sumir primeiro com esse número e esse número aqui, e depois com esse número daqui. Então a nossa matriz só vai ter elementos aqui assim, tá? Vai ser um triângulo. Como a gente faz isso? Para sumir com esse número aqui, a gente tem que somar com a primeira equação. Então a gente vai fazer menos 1 com 1 dá 0. 0 com 3 dá 3. E 2 com menos 2 dá 0. E aí o 6 tem que somar também com menos 4 e dá 2. E aí a gente vai sumir com esse número aqui, a gente vai fazer essa menos 2 vezes a primeira. Então, 2 menos 2 vezes 1 dá 0, né? Que era o que a gente queria. O 3 menos 2 vezes o 3 vai dar 3 menos 6. Então, dá menos 3. E aí o 3 menos 2 vezes o menos 2 vai dar 3 mais 4. Então, por isso fica 7. E aqui também eu vou fazer o 1 menos 2 vezes menos 4. Então, ter o menos 2 vezes vai dar mais. E 2 vezes 4 dá 8. Então, 1 mais 8 dá 9. Beleza, então fiz a primeira parte. A segunda parte, lembra, era sumir com esse número daqui. E aí a nossa matriz fica diagonal. Eu não posso usar a primeira equação de novo, porque se eu usar a primeira equação, vai reaparecer um número aqui. Eu tenho que usar a segunda equação agora. Então eu vou somar essa com essa. Aí o 3 com menos 3 dá 0. O 0 com 7 dá 7. E o 2 com 9 dá 11. Beleza, a gente ficou com a matriz assim. E agora, da mesma forma que a gente escreveu o nosso sistema em forma de matriz, agora a gente vai escrever a matriz no sistema. Então vai ficar 1x mais 3y menos 2z igual a menos 4. Exatamente igual a primeira, porque nessa linha a gente não mexeu. Mas a segunda e a terceira vão ficar diferentes. Essa vai ficar menos 3y mais 7z igual a 9. E essa aqui vai ficar simplesmente 7z igual a 11. Então o nosso sistema fica mais simples de resolver. A gente já tem o x, o z direto. Então a gente acha z igual a 11 sobre 7. A gente substitui ele nessa equação e já acha o y direto, porque aqui a gente só tem o y e o z. Então a gente acha o y igual a 2/3. E com o z e com o y a gente substitui nessa equação aqui e acha o x igual a menos 20 sobre 7. Beleza? Então a gente monta a nossa solução com o valor de x, o valor de y e o valor de z.
Beleza. Aí o item B é parecido, só que a gente só tem duas equações no nosso sistema. Então o primeiro a gente tem 1, 4 e menos 1. O segundo a gente tem 2, menos 1 e menos 1, né? E aí agora eu quero sumir com esse número aqui. Eu faço menos duas vezes o primeiro. Então eu vou ficar com 0 aqui. Menos 1 menos 2 vezes 4 dá menos 9. Menos 1 menos 2 vezes menos 1 dá mais 1. E 1 menos 2 vezes 0 dá 1. E agora não tem mais quem eu sumir. Então eu fico nesse problema aqui. Não tem mais como resolver. Não tem como escalonar mais. E aí eu monto meu sistema de equações, que nem a gente fez a outra vez. É esse sistema aqui. Aí eu posso isolar o z, eu posso isolar o y, como vocês preferirem. Eu isolei o y e escrevi o z dessa forma aqui. Aí eu substituí o y aqui no x e eu escrevi também o x em função do z. Então ficou todo mundo em função do z. Então o z é a minha variável aqui indeterminada e eu tenho o z aparecendo nas outras. Poderia ter deixado o y como variável indeterminada, né? Poderia ter falado que z era 1 menos 9y. Tanto faz, dá igual. Então a minha solução é assim. Poderia ter deixado o y indeterminado, eu teria um x diferente, um z diferente, mas é a mesma coisa, beleza? Todas as soluções são a mesma, na verdade. Agora o exercício 4. O exercício 4 era mais chatinho. Era o exercício do triângulo. Eu nem desenhei o triângulo, vou desenhar aqui. Então, a gente tem o A, o B, o C. A gente fala que entre A e B tem um ponto X. Então, aqui vai ser o meu ponto X. Aí, a gente tem AB. AB é a distância entre... Não, desculpa. AX é a distância entre A e X. E essa distância, ela tem uma direção. Então, ela é de A para X. Isso aqui é AX. Ela é duas vezes... Ela é o dobro de XB. Então, isso aqui é XB. É de X para B. Beleza? Então vamos lá. Aí ele pede para escrever CX como uma combinação de CA e CB. CX é a distância de C para X. E aí para ir de C para X, eu posso ir, por exemplo, de C para A e depois de A para X. Então eu vou escrever que CX é igual a CA mais a x, então essa é a minha primeira equação. Eu posso também fazer esse caminho daqui, eu posso ir de C para B e depois de B para x. Então CX é igual a CB mais BX, essa é a minha segunda equação. E a minha terceira equação era a equação que ele deu, de que AX é 2 vezes XB. Só que XB... A distância de x até B é igual a menos a distância de B para x, tá? Porque a direção é importante. Então, eu ir de B para x é igual a menos ir de x para B. Então, por isso eu escrevi AX é igual a menos 2BX. Eu escrevi BX ao invés de XB porque já tinha BX aqui. E aí a gente tem um sistema de equação com 3 incógnitas, 4 incógnitas. Na verdade, CX, CA, CB, AX e BX. O que eu fiz aqui? Eu substituí AX na primeira equação e aí eu multipliquei essa equação por 2. Então, meu sistema ficou assim, ó. Aqui, ó, eu substituí AX por menos 2BX, então ficou menos 2BX. E a segunda equação eu só multipliquei por 2. E a terceira eu deixei igual, mas a gente nem usa essa aqui mais, porque a gente já usou aqui. A gente, com essas duas equações aqui, é só somar uma com a outra que o BX desaparece. Então a gente fica com 3CX é igual a 2CB mais o CA. E aí está quase resolvido o nosso problema, é só dividir todo mundo por 3
E aí a gente tem o Cx em função do Cb e do Ca. Beleza, agora o último exercício, ele era meio chatinho, mas é fácil de fazer. Para fazer esse exercício, a gente tem um sistema de 3 coordenadas, que é dado pelos 3 vetores aqui, u, v e w. Tá? E eu quero que esse sistema seja LD. Para garantir que o sistema seja LD, eu só preciso garantir que o determinante desses 3 vetores aqui é 0. Eu só escrevo cada um desses vetores. O primeiro é 2, 1 e x. O segundo é x, 3 e 0. E o último é 5, 5 e x. Eu faço esse determinante e digo que ele é igual a 0. Tá? Como que é fazer um determinante? Fazer um determinante é multiplicar em cruz. Então eu vou pegar esse 2 aqui e vou multiplicar nesse sentido daqui, ó, 2 com 3 com x, isso dá 6x. Só que eu preciso multiplicar para o outro sentido também. E para o outro sentido, é como se isso aqui fosse um portal. Eu vou entrar aqui e vou sair aqui, tá? Tem gente que gosta de escrever esses números aqui de novo. Então, eu coloco o 0 aqui, o x aqui, esse 5 eu coloco aqui. Eu estou repetindo essa matriz do lado de cá, dá para escrever a matriz inteira se quiser. E tem que escrever aqui desse lado também para dar certo, né? Mas vou só mostrar, né? Então, o 2 com o 0 com o 5, isso aqui dá 0, então não aparece no meu sistema. Todo mundo que eu multiplico para a esquerda é negativo, e que eu multiplico para a direita é positivo. Então aqui eu vou pegar de novo para a direita o 1 com o 0, com o próximo elemento que der o 5, isso aqui dá 0, não importa. Então vamos pegar para a esquerda agora, o x com o 3, o 1 com o x e com o próximo x. Então isso aqui dá x ao quadrado, só que é negativo porque é para a esquerda. Aí a gente vai pegar o x para a direita, o x com o próximo elemento que é o x e com o 5. Então x com o 5 dá 5x quadrado. E agora sim, pegar esse para a esquerda, o x com o 3 com o 5 dá 15x, só que negativo porque é para a esquerda. Aí soma todo mundo, então eu vou somar esse 6x com esse menos 15 aqui, esse menos x quadrado com esse 5x quadrado. Eu fico nessa equação aqui e eu quero que isso seja igual a 0. Então, eu isolo o x aqui para resolver esse problema. Eu tenho que o x vezes 4x menos 9 é igual a 0. Tá? Isso aqui só é verdade ou se x for igual a 0 ou se 4x menos 9 for igual a 0. Então as minhas soluções são x igual a 0 ou x igual a 9 sobre 4. E aí é isso. É assim que eu garanto que o meu sistema é LD. Então, espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês. Boa sorte aí com a lista. Até a próxima.